Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquaraçu, realizada em 15 de junho de 2020. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pariquaraçu. Com a palavra a vereadora Tereza dos Santos. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, já que a mesma se encontra na secretaria e é de conhecimento de todos os pares. O requerimento da vereadora está em discussão. O requerimento da vereadora está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento da vereadora por 8 votos presentes, 1 ausente. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos senhores vereadores, iniciando-se pelas indicações. Boa noite a todos. Indicação número 145/2020 ao senhor prefeito municipal, que indica a necessidade de providenciar a colocação de um contêiner de lixo na rua Isírio Soares, próximo ao número 76, na Vila Maria, de autoria do vereador Mário Miranda. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ementa do requerimento número 69/2020. Requerimento número 69/2020 ao Poder Executivo, por meio do diretor de administração, senhor João Batista de Andrade, que solicita informações referentes ao terreno do antigo posto de saúde do bairro Conchal, de autoria do vereador Mário Miranda. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 69/2020 está aprovado por 8 votos presentes e 1 ausente. Não havendo mais nada a tratar na pauta do expediente do dia, havendo tempo regimental, franqueio a palavra para que os senhores vereadores façam uso por até 5 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, acho que tá um pouquinho, só um pouquinho. Cumprimento a mesa, nobres colegas, que estão assistindo através do meu canal do Facebook e aqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Só queria fazer uma ponderação aqui na questão da indicação que fala sobre colocação de container de lixo. Eu espero, sempre nessas solicitações, né, de tanto agora feita pelo nobre presidente quanto por nobres pares, que todos sejam atendidos, né? Afinal de contas, muitos de nós aqui pedem a colocação de container de lixo em determinadas localidades e alguns pedidos são atendidos e outros não são atendidos. Principalmente aqueles que que os vereadores que fazem parte da ala do prefeito sempre têm aí o seu pedido atendido, e os vereadores que assim não são, né, que fazem aí uma oposição sadia, fazem aí algo individualizado, mas sempre pensando no coletivo dos munícipes, não são atendidos por esses pedidos de container de lixo. Então, só queria frisar aqui, espero que ali seja atendido na Vila Maria e que também em outros lugares, né, eu tenho pedido inúmeros containers de lixo e dificilmente me atendem. Então, espero que essa visão do Executivo com relação à disponibilidade de container de lixo possa mudar, possa atender a todos e não somente um e outro vereador, somente isso. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da redação final do projeto de lei do Legislativo número 5/2020,
que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Protetor dos Animais e da outras providências, de autoria do vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da redação final do projeto de lei número 5 de 2020 do Legislativo, tendo em vista tratar-se de matéria conhecida pelos nobres vereadores e estar disponível para consulta nesta secretaria. O requerimento do vereador está em discussão. O requerimento do vereador está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o requerimento do vereador, por 8 votos presentes e 1 ausente. A redação final do projeto de lei do Legislativo número 5/2020 está em única discussão. A redação final do projeto de lei do Legislativo número 5/2020 está em única votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação manifestando-se a favor ou contra a redação final do projeto de lei do Legislativo número 5/2020. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. A redação final do projeto de lei do Legislativo número 5/2020 está aprovado por 8 votos, em única votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da conclusão do parecer número 15/2020 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente à emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2020, que dispõe sobre a aprovação de projetos de condomínio de lotes no perímetro urbano, previsto no artigo 1331 a 1358-A do Código Civil, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 15/2020, ante exposto quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade e legalidade da emenda modificativa número 1/2020, pelo que somos favoráveis à sua deliberação pelo plenário da Câmara Municipal. Registramos que, para aprovação da propositura, será necessário o voto favorável de 2/3, 6 votos dos membros da Câmara em 2 turnos de votação, com interstícios de 24 horas nos termos do disposto no artigo 48 da Lei Orgânica, Sala das Comissões, 27 de maio de 2020. Assina os vereadores Arnaldo Lourenço, relator, Milton Ticaca, presidente, e Rodrigo Mendes, membro. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2020, proposta pelos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt, que modifica o inciso 1º do artigo 7º, o parágrafo 2º do artigo 16 e caput do artigo 18
está em segunda discussão. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2020, proposta pelos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt, que modifica o inciso 1º do artigo 7º, parágrafo 2º do artigo 16 e caput do artigo 18, está em segunda votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a emenda modificativa proposta pelos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt. Vereador Arnaldo Lourenço. Eu voto a favor. Vereador Liel Coppi. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. A emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 1/2020, proposta pelos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt, que modifica o inciso 1º do artigo 7º, o parágrafo 2º do artigo 16 e caput do artigo 18, está aprovado por 8 votos em segunda votação nominal. O projeto de lei complementar número 1/2020, com emendas, está em primeira discussão. O projeto de lei complementar número 1/2020 está em primeira votação. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a emenda modificativa proposta. Com emendas modificativa proposta pelos vereadores Rodrigo Mendes, Paulo Roberto Mendes e professor Sérgio Schmidt. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppi. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Paulo Roberto Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, vereador Mário Miranda, voto a favor. O projeto de lei complementar número 1/2020, com emendas dos vereadores e da comissão, está aprovado por 8 votos em primeira votação nominal. Dando início à parte da explicação pessoal, franqueio a palavra aos senhores vereadores, inscrito para explicação pessoal por até 5 minutos cada um, conforme o artigo 159 do Regimento Interno. Com a palavra o vereador professor Sérgio Schmidt. Cumprimento a mesa, nobres vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet.
Estamos num momento de muita crise, mas hoje eu teria muita coisa para falar, mas eu até fiz a opção por não falar sobre o assunto da Covid e as coisas ruins que estão acontecendo no nosso município, para somente aqui nesse espaço. Hoje faleceu o Edervan Cop, da Vila Piripiri, conhecido como Pio, um homem de bem, uma pessoa boa, deixou esposa, filhos. Meu primo, filho de Nhanha e da tia Maria Luísa, Cop por parte do Nhanha, Schmidt por parte da tia Maria Luísa, que era irmã do meu pai. Então, Nazaré, Moisés, Ney, Claudinei, aí através de vocês aí eu conversei com vocês já hoje e me solidarizo com toda a família. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Mendes. Cumprimento o senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores e também os que nos assistem através da rede social. Senhor presidente, eu quero, nesse momento, aproveitar aqui para manifestar a minha preocupação com relação a algumas coisas que vêm acontecendo no município. Primeiro, tivemos um caso de Covid, inclusive com internação, um caso de Covid do bairro Senador Dantas. E eu pude conversar com alguns dos familiares. Houve uma grande insatisfação com relação à questão do atendimento que foi dado, né, à pessoa, né, que está com o Covid. Ou seja, percebe-se, né, que se prioriza, no caso aí, algumas pessoas e se deixa de lado outras. Não podemos usar podemos usar critérios diferentes para as pessoas. Até porque fui questionado com relação. O próprio vice-prefeito Wagner Costa colocou na rede social um vídeo, não sou eu que estou falando, ele colocou lá, disse que se sentiu mal com sintomas, acho que foi no domingo à noite, não sei, no dia seguinte de manhã foi atendido, fez o teste. E daí eu me pergunto, e essa pessoa do bairro Senador Dantas passou pela tenda e pediram para aguardar mais um tempo. E agora, então aconteceu isso, ela está hospitalizada, internada. Então, percebe-se aí que está sendo usado peso diferente. E não podemos fazer isso. Não é porque somos vereadores, porque é o vice-prefeito, porque é o prefeito, é um diretor comissionado aí, uma pessoa, uma autoridade, que ele tem que ser atendido com prioridade. Não estou tirando o direito do vice-prefeito ser atendido. Não estou tirando o direito dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto munícipe, de fazer o teste. Mas estou também aí lutando e brigando pela questão de que todos os munícipes devem ter direitos iguais. Todos os munícipes devem ser atendidos de maneira digna na tenda, para que possam fazer os testes. E não é só esse caso. Houve mais insatisfação no bairro Senador Dantas. Teve outros casos lá também no Senador Dantas, e próprios familiares me procuraram, conversaram. É uma situação desagradável, constrangedora, porque numa casa onde há casos positivos, há uma certa preocupação. O senhor é da saúde, senhor presidente, o senhor sabe, o quanto numa casa onde há caso positivo, deve-se manter essa preocupação com os demais. E, de repente, as pessoas da família passaram também pela tenda e foi dito, não, vocês podem aguardar, se sentirem sintomas, voltem aqui.
Ou seja, se sentirem sintomas, e os riscos que os demais familiares correm com a situação dessa. Então fica aqui a minha insatisfação, indignação, é o meu manifesto, para que a população toda do município tenha direitos iguais. Não interessa se é branco, se é negro, se é católico, se é evangélico, né, se mora no bairro, se mora no centro, numa vila, independente de quem seja, é munícipe, tem que ter direitos iguais. Então aqui nós estamos vendo, né, direitos aí sendo medidos de formas desiguais. Uma outra questão, senhor presidente, que eu quero colocar aqui também, nós vimos agora à tarde a questão do decreto que saiu aí. Infelizmente, percebe-se pela leitura que eu fiz do decreto todo, um decreto feito às pressas. Feito às pressas, um decreto que não atende, né, às necessidades dos munícipes, junta-se vários decretos ali, né, e coloca em um só. Mas não, por que não revogaram os decretos anteriores e não colocaram tudo em um só? Está tudo junto, bagunçado, pessoas ligando, perguntando, será que eu posso abrir meu comércio? Senhor presidente, só 10 segundinhos. Posso abrir meu comércio? Será que eu não posso? Será que eu posso colocar? Quantas pessoas eu posso colocar dentro da minha loja? Pessoas ligando para a gente. Então fica aí esse manifesto também, que está acontecendo isso no município, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa, nobres colegas, público presente, que até me dá uma causa estranheza, porque nós não deveríamos ter público hoje, né? Mas com relação a privilégio, que o próprio professor Paulo falou, foi uma portaria assinada até mesmo pela Tereza, vice-presidente dessa casa, e aí tem o privilégio do marido estar aqui assistindo a sessão, uma vez que é uma norma interna de não estar. Isso visa a nossa precaução, né, não deixa de ser uma norma interna, para poder aí estar justificando a questão da segurança da saúde sanitária, né? Mas infelizmente o nosso servidor dessa casa já avisou, mas tenta ainda buscar o privilégio de permanecer em algo que não poderia estar. Bom, seguindo a questão de privilégio do Wagner Costa, né, do vice-prefeito, sabemos dessa condição, vou até dar exemplo do bairro do Senador Dantas, que teve famílias, né, que foram aí, até mesmo com um tratamento não tão, como que eu posso dizer, gratificante, né? Isso foi relatado por famílias, e aí a gente vê que, de um dia para o outro, o vice-prefeito Wagner, ele tem a sua consulta, ele tem o seu tratamento com privilégios, e aí é separado em sua residência, mas infelizmente os munícipes dessa casa, quer dizer, os munícipes dessa cidade, não têm o mesmo tratamento. A gente tem que ser tratado igual, né? Direitos são iguais, não privilégios. O problema maior é que sempre tem aquela pessoa que se acha que tem um poder, tem um privilégio maior. Aqui não deveria ser assim. Não, mesmo no meio político, ou em qualquer outro tipo de lugar ou situação. Nós temos que se encaixar igual em todos os lugares. Todos os lugares. Infelizmente, tem pessoas que acham que tem privilégio em todos os lugares, mas assim não tem. O vice-prefeito Wagner deveria se posicionar como um munícipe qualquer e se encaixar num tratamento, num atendimento igual a qualquer outro, mas assim não teve. Teve um privilégio. Com relação ao mesmo Covid, está tendo a sua divulgação pelo boletim, estava tendo até o dia 11 errado. Eu fiz uma live e pude comprovar isso matematicamente, que está errado. Uma vez que no dia 11, o próprio Dorival Reis, que é o diretor, falou que lá no Jardim São Carlos, onde é o bairro do vice-prefeito Wagner Costa, ele falou bem assim. Primeiramente, ele iniciou dizendo que queria melhoras, né, que ele poderia se recuperar rápido, visto a questão do Covid que ele estava passando. Só que ele, na hora de publicar, ele falou, casos do Jardim São Carlos, 12 casos confirmados. Aí ele fala, 11 foi recuperado, 1 óbito, ou seja, 12 com 12 é 0. No Jardim São Carlos tinha que ter 0 caso ativo, mas tinha o Wagner Costa, que está
em isolamento. Então, cadê pelo menos esse 1? Não aparece. E isso em todos os outros casos. Já falei para o pessoal, já mandei até mesmo e-mail, dizendo que a divulgação dos casos ativos está errada. Eu lembro que numa divulgação no perfil do Facebook, eu entrei em contato com o diretor da Vigilância Sanitária, que é o César, ele verificou o erro, foi retirado e corrigiram. Então, ou seja, tem erros, só que o problema é que quando a gente identifica o erro e pede para corrigir, não corrigem. E só sabem falar assim, olha, tem gente publicando aí outro boletim, que no caso que sou eu, né, que eu pego justamente da fonte e publico de uma forma mais clara para todo mundo entender. E ele só fala para não compartilhar, mas ele não vê, o próprio diretor não corrige os seus erros. Veja que hoje nós estamos aí, já no dia 11 foi o último boletim que ele fez por bairros, estava errado, e depois de lá para cá não fez mais nenhum. Acredito que há uma dificuldade em fazer por bairro. Por quê? Ou são os números que não estão batendo, ou é a falta de pessoal competente, que no caso é ele, o próprio diretor que faz, que não sabe fazer. Então, ou seja, nós temos vários problemas nessa situação do Covid. Desde os decretos, que isso eu vou falar em um outro momento, não vou falar aqui sobre o decreto de hoje, número 40, que eu achei horrível, péssimo, decreto péssimo. Assim fizeram correndo, de qualquer jeito, não se prepararam e lançaram a Deus dará. Então, mas vou falar isso em outro momento, numa rede social. Eu só vou dizer assim, no nosso caso da Covid, tem muita coisa errada. Divulgação de boletim está errado, a questão de só sabe falar sobre o preparatório e somente a segurança. Mas a questão de privilégio, de atendimento, tá em falta. E, infelizmente, ainda vivemos com o mundo da fotinho que o nosso Wagner Costa ainda não está fazendo, porque ele está retirado, mas continua fazendo, somente isso. Fazendo uso da palavra. Com a palavra, o vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, nobres colegas e aqueles que nos assistem via internet. Bom, eu queria começar com a minha palavra parabenizando o trabalho do diretor da saúde, o Dorival, dando os parabéns para ele, que é o aniversário dele também. Que Deus ajude aí, que ele continue batalhando, que não é fácil essa luta, mas que ele consiga poder estar fazendo o seu trabalho da maneira que ele vem desenvolvendo no nosso município. Também quero aqui parabenizar aí também o vice-prefeito Wagner Costa, né, que está se recuperando lá, está bem melhor já, graças a Deus, pela a emenda que ele conseguiu para o nosso município, que foi esse acesso da ponte, dessa nova ponte, que vai trazer muitos benefícios para todos aqui da nossa cidade. Estive acompanhando hoje, os maquinários já estão lá no local, trabalhando, e espero que cada vez possam trabalhar mais para que essa ponte seja aí, quanto mais rápido construída, que sei que é um trabalho muito grande, né, que vai ser construído, e vai ser de grande importância aí para o trajeto na nossa cidade. Também quero, em nome dos moradores lá da rua Zezé Zezília, quero agradecer pelo asfalto lá, que ficou bom. Agora a equipe da Jorcal está lá no morro da João Galgritz, também uma reivindicação antiga ali, daqueles moradores do bairro, que às vezes alguns nem conseguiam entrar em suas casas das valas que abria lá. A equipe já estão fazendo a tubulação, e acho que o mais rápido possível vai melhorar bem, vai fazer o concreto lá no morro, e assim vai podendo estar trazendo melhorias para cada um daqueles munícipes que moram e sofreram aí com tantos anos, com enxurradas que entravam em suas casas. Logo em seguida, agora também, terminando a João Galgritz, já vai começar ao Olegário Machado, a rua lá em frente da casa do Condem, né? E espero que cada vez mais possa estar fazendo mais bairros, melhorando cada vez mais. A dificuldade existe em nosso município, mas se todos fizessem um pouco como essa administração está fazendo, eu acho que os problemas seriam bem menos nessa casa. Espero e tenho orgulho em fazer parte dessa administração. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Fazendo uso da palavra, cumprimento a mesa, os demais vereadores, também ao público que nos assiste hoje aqui presente. Quero aqui trazer os meus sentimentos à família da minha amiga Silvete, uma mulher simples e do bem, que eu trabalhei com ela há 2 anos. Acompanhei o caso do seu esposo, sei a dificuldade, o quanto ela sofreu ao longo desses meses. Então, fica aqui os meus sentimentos também aos irmãos, meu amigo Claudinei, meu amigo Ney Cop, meu amigo Moisés, ao Sérgio Schmidt, que também faz parte aí da família, e todos aqueles que são da família também. Fica aqui os meus sentimentos. Tendo em vista aí ao Covid, né? Sabemos que a situação não é fácil. Tenho feito gestão junto aos deputados que são do meu partido. Está em fase de andamento aí. Provavelmente ao longo do mês de junho, pode ser que se estenda um pouquinho mais. Estará entrando aí um recurso do deputado Baleia Rossi para atender a saúde do município também, no valor de R$100 mil. Fica aqui desde já os meus agradecimentos ao deputado, também com o intermédio do deputado Caruso. Fica aqui os meus agradecimentos em nome da população de Pariquera-Sul. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária para deliberar o projeto de lei número 9, de 11 de maio de 2020, que acrescenta os incisos 1 e 2 ao artigo 3º da Lei Municipal número 4, de 27 de março de 2020, da Lei de Moratória do Covid-19. Hoje mesmo, às 21 horas. Com a palavra, o vereador Eliel Cop. Aqui convocar os colegas da comissão CFO para formarmos agora uma reunião extraordinária para deliberar a questão do projeto de lei, para nós em seguida já incluir na pauta aqui da sessão extraordinária. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos estão disponíveis no portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariquerasul.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.